Fala pessoal, como que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui para a escola Capital Prime. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Kochinski, eu ensino o pessoal a vender dentro da Amazon dos Estados Unidos e também a gente tem uma escola que te ensina a criar uma renda online, né? Como você fazer um negócio digital e viver só disso. E hoje trouxe um convidado aqui que é o Victor Milhas, o cara é especialista em milhas e vai ensinar um pouco pra gente sobre isso. Prazer pessoal, meu nome é Victor. Eu tenho certeza que saber sobre milhas vai ajudar muito vocês aí a poderem viajar mais para onde quer que vocês queiram ir. Não, é um assunto que abrange todo mundo, na verdade, né? Porque quando a gente fala de milhas, a gente está falando de viagem. E hoje a maioria dos meus alunos ganha em dólar e tem a liberdade de trabalhar de onde quiser, né? Então eu sempre estou viajando e tô querendo agora ter uma vida de nômade digital. Exatamente. Né, cara? Para eu poder viajar e às vezes eu acho que você tinha me citado, né? Que às vezes não é nem a questão de economizar. Claro que você economiza, mas você consegue pegar uma viagem executiva, né? Algo melhor. Olha, de tudo, na verdade, tem muita crença aí quando você fala de milhas aéreas. Primeiro que quando eu falo que o meu assunto é de milhas aéreas, eu tô falando não só de cartões de crédito, eu tô falando de você viajar mais barato e viajar com luxo até. Então, pode ser que você consiga aí voos de executiva, que às vezes custam 15 até 50 mil o voo. Às vezes você consegue emitir essa passagem aí por 1.000, 2.000, 3.000 reais. Então, isso é possível com as milhas aéreas se você aplicar a estratégia certa, né? Então, se você, ainda mais se você estiver em outro país, você pode conseguir negócios muito bons com resgates em executivo como esse, ou em econômica, se você quiser viajar mais, só que com uma frequência boa. Inclusive, na foto do seu perfil, tava sendo executiva, né? Pois é, eu fui na executiva e se vocês forem ver minha foto, gente, eu não pagaria. Aquela passagem pagante, ela era 15 mil reais ida e volta, tá? Então era mais ou menos 7.500 cada bilhete com a taxa de embarque. Só que eu gastei nela mais ou menos 200 mil milhas, que eu gerei um custo de 2 mil reais. Na verdade, eu gerei muitas delas gratuitamente. Então você consegue gerar muitas milhas gratuitamente aí. Essas 200 mil milhas é totalmente possível alguém comum aí gerar sem precisar gastar em 1 milhão no cartão. Não é só para milionário aí, embora talvez vocês sejam, né? Não é só para milionário aí quem for acumular milhas aéreas. Você consegue fazer muita coisa com compras do dia a dia. Cara, que massa! E pra onde que você foi nessa passagem aí? Cara, eu fui pra Miami, esses dias foi em março, e fiquei lá 8 dias mais ou menos ida e volta, assim. Fiquei num hotel também, que eu paguei com milhas, inclusive hotel, que massa. Pode ser pago. E foi tudo, eu praticamente só gastei com comida lá e com os gastos assim, de produtos assim, e tudo mais. Mas os gastos foram com passagens e hotéis, foram todos com milhas. Que massa. Cara, olha essa história. Eu morava em Orlando, né? Morei um tempo em Orlando. E aí eu fui pra Miami. A gente chegou por Miami, só passou e não conhecia. E eu falei, vou pra Miami conhecer. Aí eu tenho o Amex dos Estados Unidos, que é inclusive um dos melhores cartões assim pra pontos, muito pra viagem. Bom. Eu utilizo ele aqui no Brasil, passa tudo em dólar, é muito bom. E o que aconteceu? Aí eu peguei um hotel por milhas também, por pontos. E falei, vamos pra Miami. Peguei o carro, fui pra Miami, fui ver a previsão do tempo, cara. Só chuva. Putz. Pô, Miami com chuva, galera. Não recomendo. Meu Deus, cara. Não, e ainda eu fui de carro, cheguei no hotel, não tinha estacionamento próprio. Tinha um estacionamento do lado. $80 a diária. Era mais ou menos isso, cara. $80 a diária do carro, do estacionamento, meu. Eu aluguei um carro lá por um dia. E eu fiz assim, né? Eu ia ficar mais ou menos 8 dias, só que daí um deles eu fiquei num Airbnb. Só um dia mesmo ali, que era o dia de chegada. Aí beleza, que eu chegava bem cedo e pelo menos o Airbnb eu combinei que eu poderia chegar cedo lá na casa da pessoa, né? Aí eu aluguei o carro e beleza. E no primeiro dia eu tinha um jogo lá do Miami Heat pra ver. Aí eu fui lá, cara, fui de carro. Só que também paguei $40 no estacionamento lá. E ele era afastado, ainda ficou uns 2 km que eu andei a pé. Mas assim, pelo menos deu tudo certo. Miami ali é pesado, cara. Miami pra você viver bem no mínimo $20 mil por mês. Cara. Mas uma dica pra quem quiser se hospedar, às vezes uma passagem rápida, uma passadinha lá, né? Tem a cidade ali, o distrito que é tipo Wall Street da cidade, que é a parte financeira, que é Brickell. Ali tem um Metro Mover
que é basicamente uma estação de trem que você se move por toda aquela região, que é uma região bem grande, de graça. Você vai pro estádio do Miami Heat ali, se eu soubesse eu nem teria ido de carro, inclusive, quando eu fui. Mas é totalmente gratuito e funciona muito bem. Pô, que massa, eu não sabia disso. E aí nessa viagem, cara, eu fiquei só indo do hotel pro 7-Eleven, que era o posto, o posto do lado, porque ficou só chovendo, dei um rolê de carro. E aí, eu pensei, gastei os pontos, né? Tipo, não foi uma viagem massa, que pena. Aí eu perguntei pro pessoal, o que dá pra fazer em Miami na chuva? Tem o cassino do Hard Rock, aquele em formato de guitarra, assim. É muito aí, massa. Fui lá, coisa de outro mundo, muito massa. Eu nunca tinha entrado num cassino, assim, e nunca tinha ido. E aí eu falei, não é possível que eu vou chegar aqui e não vou gastar nada, né? Aí eu falei, eu vou sacar $20, nem dinheiro eu tinha. Fui sacar $20, era tipo $5 de taxa pra sacar. Falei, tá bom. Saquei $20, fui lá numa máquina caça-níquel lá. Falei, pô, vamos brincar nesse negócio aqui. Botei os vintão, tal, do nada, big win. Tem. Cara, ganhei $400. Nem a pau. $400 na primeira vez que eu joguei. Eu vou botar o vídeo aqui, ó. Primeira vez do cassino. Não é possível. Eu ganhei $400. Eu fiquei, mano, deve ser zoeira, não deve ser. Valeu a pena a viagem, agora vai dar certo. Não, aí pagou a viagem. Pagou a viagem, mano. Caraca, que massa, mano. Mano, primeira vez e primeira máquina, assim, tipo, cassino. $20. Muito louco, cara. Então, a Azul, ela para no aeroporto de Fort Lauderdale, que é mais pra cima, é pertinho. Você vê do avião a guitarra gigante desse Hard Rock. É bem massa. Mas eu fui no Hard Rock lá de baixo, que tinha bem legal, cheio de guitarra, de famoso, assim. Não, é tudo hard. Até o aqui de Curitiba eu fui essa semana e, mano, é massa. É massa. É sempre a mesma estrutura. Eu já fui no da Argentina, já fui no daqui, já fui no de lá. É sempre igual, isso que é massa da franquia. Mano, e aí agora passa uma dica aí pra galera. Como eu não acumulo milhas, tá ligado? Aqui no Brasil, o que eu tenho são os pontos do cartão do Amex dos Estados Unidos. O que você tem de dica aí pro pessoal que quer começar a não trabalhar com isso, mas pelo menos ter uma liberdade, juntar alguma coisa? Cara, então assim, basicamente o ideal é pra que qualquer um hoje comece lá fazendo um login num site chamado Livelo e no outro Esfera. Pode ser até que já conheça esses dois sites. Basicamente, Esfera é o programa de fidelidade do Santander e Livelo é o do Bradesco com o Banco do Brasil e um monte de outro banco. O Smiles, ele tá dentro disso ou ele é outro? Ele é outro, mas ele envolve isso daí, que eu já vou falar. Basicamente, eles são dois programas bancários, mas você não precisa ter conta nesses bancos para fazer parte dele, tá? Então, se você não é cliente do Santander ou do Bradesco, não liga pra isso, é só ir lá, pôr seu e-mail, CPF, que você vai conseguir se cadastrar. E cara, basicamente entrando no site você já vai ver as promoções de compra bonificada. O que é isso? O seu cartão hoje, às vezes se você entende um pouco de milhas ou não entende, né? Ele dá às vezes aí 2 pontos por dólar se for um cartão melhorzinho, né? É uma pontuação bem baixa, por isso que muita gente desiste desse assunto no Brasil. Mas a pontuação do cartão de crédito não dá pra nada. E é verdade, hoje dos meus pontos, cerca de 10 a 20% são do cartão de crédito, o resto são de compras bonificadas como essa que eu falei. Então hoje na Livelo, no dia que a gente tá gravando, tá tendo uma promoção, por exemplo, da Amazon que te dá 5 pontos por real, ou seja, não é por dólar, então é uma pontuação bem maior. E o legal da Amazon é que você consegue comprar qualquer item lá no site. Para outros sites, geralmente vai ser para itens vendidos e entregues por aquela empresa. Por exemplo, Magalu, você vai ter lá vendas, né, de várias outras empresas, só que vai ter que ser a pontuação para produtos vendidos na Magalu. Então, assim, você consegue comprar de tudo mesmo, gente, com pontos, tá? Então, se você se preparar para comprar, tipo, um notebook, uma geladeira, um microfone desse daqui, um copo de vidro mesmo, Kamikado lá, é uma loja para quem gosta de coisa de casa, tem de tudo mesmo, você consegue acumular milhas. Então, esses dias para trás, o meu pai, ele precisou de pneu pro carro. Desde o começo, ele tava me enchendo o saco, precisa de um pneu pro carro. E aí, semana passada, apareceu uma super promoção aí de 10 pontos por real em pneus. Ele pegou um dos melhores pneus lá, que ele tava vendo,
E no caso dele, ele não vai necessariamente usar para viagens, né? Mas você pode pegar esses pontos e vender eles, que viram um super desconto, vira tipo 40% de desconto sobre o preço dos pneus. E se você for viajar, o valor vai ser mais agregado, porque em passagem você acaba o que vale mais a pena, né? Vale mais a pena. Então se você conseguir juntar para fazer um resgate bom, você se dá bem. Então você quer comprar alguma coisa, você fica esperando uma promoção boa. Exatamente, eu fico esperando, assim, promoções de 5, 6 e 7 pontos por real tem toda semana para eletrônico, para qualquer eletrônico que você for comprar. É assim que a galera fala, comprei um MacBook e paguei Exatamente. metade do preço. Então eu vou explicar aqui como que eu comprei o meu MacBook. Eu tenho aqui um MacBook Air, comprei bem recentemente, e eu usei ele 2 benefícios, tá? Então a primeira foi uma compra bonificada de 8 pontos por real. Eu vou aqui arredondar o preço dele para 10 mil só para fazer as contas, mas basicamente foi assim, ele era 10 mil e deu 8 pontos por real, então 80 mil pontos bancários. E aqui entra naquela parte, por que é diferente os pontos do Esfera e Livelo de Smiles, Latam e Tudo Azul? Então basicamente, só explicando isso rapidinho, Smiles é o programa de fidelidade da Gol, Tudo Azul é o programa da Azul, de fidelidade, e o programa Latam Pass é da Latam, bem simples de entender, né? Aí você escolhe para qual que você quer mandar os pontos para depois usar como passagens aéreas. Mas a princípio eu ganhei 80 mil pontos bancários. Aí milhas seriam nesses programas aéreos. Então, como que eu poderia usar esses pontos? Não é assim que eu vou usar para viagens. Mas se eu quisesse, eu teria ir por 8 mil, ou melhor, 80 mil pontos, e eu poderia transferir às vezes para Tudo Azul, digamos assim, dobrando esses pontos. Porque cerca de 4 vezes no ano, para cada companhia vai ter uma transferência bonificada, que é quando você transfere os pontos e você ganha mais do que estão lá no programa bancário. Semana passada a gente teve promoção de transferência da Azul para pro Esfera, né? Então, no caso do Esfera para Azul, você ganhava 100% de bônus. Então, se eu tinha os 80 mil pontos foi lá... 160 mil. Exatamente, 160 mil. Olha a dica de ouro aí, galera. 160 mil, dá para você fazer resgate pelo Brasil inteiro aí. Que massa. Tranquilamente. Tá, e resume pra gente, então, um MacBook de 10 conto... Foi com esses 160 mil pontos, ele saiu praticamente por quanto? Cara, então, é que na verdade não foi 10 conto, mas foi 8, né? 8.500 que eu paguei, o valor cheio, mais calma, ele é mais caro, se você for pesquisar, você acha por 6.400, mas no final, porque esse MacBook ele é se você acha por mais ou menos no Brasil, por uns 6.400. Eu paguei 8.500 na loja, mais caro para ganhar os pontos, mas vocês já vão entender por quê. Entendi. Porque depois... eu consegui esses pontos que me deram aí mais ou menos uns 2.500 de desconto, só que eu usei um benefício do cartão de crédito chamado proteção de preço. Então, cartões Visa Gold, se você comprar algo nesse cartão e de repente o preço está mais baixo nos próximos 30 dias, você consegue pedir aquela diferença de preço. Então, o que eu fiz? Eu comprei por 8.500, só que no dia seguinte eu achei um anúncio por 6.400. Eu pedi a diferença de preço da Visa e eu ganhei mais os 2.500 de desconto lá da minha pontuação. Caralho. Então, basicamente, vai ser por mais ou menos 4 mil reais aí esse computador. 4 mil reais um MacBook. Um MacBook. Gente, é mais barato que nos Estados Unidos. É sério. Eu fui para os Estados Unidos, eu não fiquei com vontade de comprar nada, porque eu prefiro comprar no Brasil. Fechou então. Sério? Eu tava querendo ir pra lá só pra comprar um novo. Não, se você achar a oportunidade certa, você compra aqui mais barato. Isso funciona com celular também. Se você esperar o momento certo, todo ano você troca de iPhone de graça. Porque você consegue vender o antigo num preço mais baixo do que você pagou o novo. Que é uma massa. coisa eu tô querendo também trocar o meu, você me avisa funciona quando tiver. bem, aí, pode mano. deixar que isso daí. Você me avisa, Só saber cara. das compras bonificadas que dá boa. Nossa, que massa. E aí a gente tá falando, digamos, bonificação, ganhar aqui, ganhar ali. E agora vamos falar da parte de trabalho. Né? Hoje você vive só de milhas também. Sim. E aí, como que funciona? Como que é pra uma pessoa que quer entrar? Qual que, digamos, é o esforço e como foi sua trajetória para conseguir viver disso? Cara, então basicamente assim, quando eu comecei, o meu primeiro cartão de crédito foi um cartão do C6 Bank, que ele dava uma pontuaçãozinha lá bem baixinha, mas comecei a pontuar, fiquei 2 meses, né? Até porque eu tinha o Nubank, já digo, gente, Nubank é um lixo. Mano, então, eu odeio o C6. Pior que... não, mas o C6 também não é boa coisa. Mas ele dá uma pontuação boa, só que eu sempre falo pros alunos, ó, você vai ter dor de cabeça, mas pelo menos você vai ganhar uns pontos, tá? Então isso é uma verdade mesmo.
Mas o Nubank ele não te dá nada ainda, né? Então tem esse problema, né? Mas aí eu comecei no C6 e eu vi, nossa, mas é muito pouco ponto, tem que ter um jeito de você conseguir mais pontos para resgatar alguma coisa, né? Porque você ia olhar lá os resgates, vai ir para Recife, 40 mil pontos, como é que pode, cara? Eu acumulei 100 pontos aí nesse mês, eu vou levar quanto tempo aí para fazer tudo isso, né? E aí eu comecei a estudar sozinho mesmo e fui vendo das compras bonificadas, né? E aí quando me abriu a oportunidade que era possível vender essas milhas, eu falei, pera, isso daqui é um cashback bem maior do que aqueles médios ou qualquer outra coisa, né? Então você poderia usar as compras como cashback. Então eu entrei assim para ganhar dinheiro de volta com milhas, né? Só que daí o negócio, se você quiser, você pode vender milhas no particular. Então, dependendo da passagem, você pode se dar bem, principalmente se encontrar um público aí que às vezes quer comprar uma passagem executiva, porque em milhas tende a ser bem mais barato, sabe? Então, aquilo que eu falei, às vezes você consegue gerar uma passagem executiva aí por 3 mil reais, né? Mas às vezes a pessoa comprando, ela não ligaria de pagar 10 nessa mesma passagem e de volta. Então, você consegue vender para terceiros as suas milhas. Isso daí é uma coisa que pode te dar bastante dinheiro. E tem muita oportunidade mesmo de compra de milha direta. Você não precisa só acumular com compras assim que eu falei. Se você, hoje mesmo tá tendo outra promoção aí, tá sempre tendo promoções, né? Tá tendo uma do Esfera aí que você tá conseguindo comprar cada 1000 pontos por R$35. Se você pegar esses 1000 pontos aí e transferir naquela época que tiver com 100%, você se dá bem, porque muitas vezes você consegue vender por uns R$23 o milheiro aí da Tudo Azul. Então, como que funciona assim? É 35 aqui. Só que eu fiz uma transferência de 100%, praticamente caiu pela metade a minha geração de milha por 17,5. Foi para 17,50. Então, naquela diferencinha ali, se você comprar um monte, você talvez consiga um lucro. Tem muito. Hoje eu não faço tanta operação de compra e venda assim, porque eu guardo as minhas milhas mais para viajar. Então, eu tô planejando uma super viagem até para levar os meus pais para fora, assim. Mas se eu quisesse, eu poderia. Nossa, o dinheiro que eu tenho em milhas hoje ali guardado é mais ou menos uns 30, 35 mil reais se eu fosse vender diretamente. E eu não paguei, assim, eu gerei por uns 10 mil reais, talvez no máximo, todas essas milhas, ou até menos que isso. Eu não tenho controle disso. E isso 35 vendendo, né? Mas nas passagens. Pra passagem, aí o negócio fica mais louco ainda. Se eu pegar uma executiva lá, às vezes uma executiva só custa esses 35 mil aí, que dá bem tranquilo. Então você consegue vender milhas para ganhar dinheiro também. É uma forma. E o melhor, né? Não precisa nem ser as suas milhas. Às vezes, se você se enturmar com as pessoas certas, você consegue pegar milhas de outra pessoa e repassar uma passagem mais barata para outra pessoa. Então, assim... Virou uma terceirização. Não, tráfego de milhas. Funciona muito bem. Tem gente que vive disso. Aí eu conheço um cara mesmo que ele fatura 100 mil por mês aí com milhas vendendo, assim, que ele tem agência e tudo mais, né? Mas ele começou totalmente com milhas, assim, e foi evoluindo. Caralho, que massa. E a gente falou de hotel e de passagem. A passagem é o que mais compensa. A passagem é o que mais compensa. Só que hotel, você consegue assim... Hotel eu geralmente não falo que você vai conseguir de graça. A passagem você até consegue de graça com essas compras bonificadas que eu falei. Então você consegue acumular milhas para uma viagem totalmente de graça. Mas se você quiser comprar uns pontos, você consegue entre 30% a 100% de desconto num hotel. Como? Porque essa mesma promoção aí de R$35 mil milhas, se eu transferir para um programa europeu lá, que é o programa da Accor, só que daí dica, gente, se for para os Estados Unidos, esse programa não é bom. Ele é bom na Europa, no Brasil e aqui na América do Sul, tá? Então, para os Estados Unidos, esse programa não funciona muito bem. Eu paguei o meu hotel nos Estados Unidos com pontos Accor, só que é um hotel bem mais caro assim do que os outros. Não vale muito a pena você gastar. Você meio que queima uns pontos que às vezes dariam bem mais hospedagens num hotel tão bom quanto na Europa ou aqui no Brasil mesmo, tá? Mas basicamente assim, custa R$35 os pontos lá. Essa própria compra de R$35, ela já dá os 30% de desconto se você transferir esses pontos para essa rede de hotéis, tá? Então na Livelo mesmo, você nem precisa esperar a promoção de transferência bonificada. Ela tem a transferência para a Accor lá com um deságio de 2,5. Então, por ser um programa que opera em euro e tudo mais, 1000 pontos na Livelo, eles não vão valer 1000 pontos na Accor. Eles valem e você vai ter que dividir por 2,5 para ver onde que você chega.
Então, eles valem menos, só que esses pontos, eles são 30% mais baixos em relação ao euro. Então, você vai ver aí o valor que está o euro, daí na hora que você for fazer uma reserva, vai ser com 30% de desconto. Funciona assim também para você reservar hotéis mais barato. E se você não quiser reservar um hotel, porque às vezes você acha que está mais caro, você pode também ganhar milhas reservando o Airbnb. Então, isso daí é a outra opção. Então, nas duas lá, se você for se hospedar em Airbnb, você consegue aí se hospedar. E se for no Accor, você se hospeda com as milhas mesmo, mais barato. Que massa, tá, bicho, que massa. Até me perdi o que eu ia perguntar. Muita coisa. É verdade, muita coisa. Cara, agora assim, ó, uma dica pra mim e pro pessoal aí que tá assistindo também. Por exemplo, pô, que massa, dá pra fazer dinheiro com milha, dá pra aproveitar tudo isso, mas, nossa, às vezes eu acho assim, nossa, que empenho. Mas hoje eu tô viajando muito, então eu quero aproveitar isso de alguma forma. O que eu faço? Por exemplo, agora eu tô indo pra BH num evento e depois eu tô indo pra Argentina. Então eu comprei todas as passagens normalmente, tipo, esses sites tipo 1, 2, 3 milhas e tal, eu até evito comprar porque eu já tive problema, passagem cancelada, então eu sempre compro pela companhia. E aí, onde que eu posso encontrar, digamos, essas passagens talvez mais baratas? Porque eu lembro que às vezes eu entrava na Smiles, que minha mãe tem alguns pontos, e quando a passagem tá cara normal aqui, geralmente tá cara normal lá também. É mais ou menos. Né? Então tem alguma forma de eu encontrar essa passagem mais barata? Tem. Aí a gente entra na questão do skip legging, né? Que é algo bem interessante que você pode fazer para economizar. Então, digamos aí que o seu destino final... Tô aqui em Curitiba e eu quero ir para São Paulo, né? São Paulo geralmente vai ter aí bons resgates, né? Porque é uma rota com bastante frequência. Mas é só de exemplo, assim, para você saber como que funciona. Existe um site chamado skiplegged.com, aí depois a gente deixa aí na descrição. Tem um aplicativo também, eu baixei e usei nessas últimas compras. É a coisa mais sensacional, gente. Vocês já vão entender como que funciona. As companhias, elas não precificam geralmente pelo custo que é aquela operação para você ir lá para São Paulo. Eles precificam pelo quanto as pessoas podem pagar, quantas pessoas estão dispostas a pagar. Capitalismo, né? É assim que funciona, tá, gente? Então, assim, se todo mundo veio uma banda super famosa que vai vir semana que vem para São Paulo, todo mundo vai querer ir para São Paulo. O que as empresas vão fazer? O custo lá é R$100 para operar aquela passagem? Dane, vocês vão por 2.000. Até porque a empresa aérea é tudo meio falido, se você for ver, né, cara? Já vi gente falar assim, né? Se você quer ficar... O jeito mais fácil de se tornar um milionário... É um bilionário comprando uma companhia aérea, porque perde dinheiro, sabe? Mas vocês conseguem se aproveitar, né, das companhias. Mas basicamente o skip legging, o que ele vai fazer? Então, ao invés de comprar uma passagem direto para São Paulo, uma passagem com destino final para o Rio de Janeiro, com conexão em São Paulo, tá metade do preço às vezes. Isso pode acontecer. O que você faz? Você vai pegar a sua malinha de mão e ao invés de descer lá no Rio de Janeiro, na conexão em São Paulo, você vaza do aeroporto. Basicamente só que você não pode ter mala despachada. Exatamente. Caso, né? Então o ideal é sempre você tentar ser um dos primeiros da fila ali, tá? Então liberou o embarque, vai lá pra fila pra você poder já pôr a sua bagagem lá dentro do avião, tá? Porque se o avião começar a lotar, eles com certeza vão querer despachar a sua bagagem, né? Nunca tem espaço para todo mundo no bagageiro do avião, gente. Então, se você quer pôr lá dentro, então chega primeiro. Isso é certo. Não, cara, pior que eu nunca tive que despachar assim, eu sempre sou o último, sabe? A galera, cara, sortudo. Eu não vou ficar na fila, sortudo, cara. A galera gosta de fila, eu fico cara, brasileiro adora. Não, semana passada eu viajei, voltei de São Paulo, e aí o embarque ele era 3h10 da tarde, e fechava 3h50, né? O que aconteceu? Eu tava na sala VIP, eu fiquei até 3h30, mais ou menos, tá bom, daqui a pouco eu vou lá, né? Aí cheguei ali 3h35 no portão, eu chegando perto, a moça no balcão, assim, pra entrar no avião, ela fala assim, você que é o Victor? Eu falei, eu mesmo, era o último do avião, cara, 3h35 já tava todo mundo lá, fiz todo mundo quase que atrasado, mas deu tudo certo aí, não despacharam minha mala nesse caso, mas assim, eu já levo uma mala acabadinha mesmo, que eu não ligo, porque o povo joga assim, né, mas é assim mesmo. Que massa. Então eu precisava de uma passagem pra BH, e aí, na verdade, eu peguei pra Vitória, Espírito Santo. Então vai de Curitiba pra BH, eu desço lá e depois vai pro Espírito Santo. Exatamente. Aí na volta de BH pra Curitiba, eu peguei com destino Foz do Iguaçu.
Que aí vem de BH, Curitiba, Exatamente. Foz do Iguaçu, eu desço e tranquilo, eu consegui economizar uma grana nessas passagens, Gente, cara. funciona isso para praticamente qualquer lugar do mundo, tá? Então, às vezes eu quero ir para Lisboa saindo aqui do Brasil, tá caro passagem direto para Lisboa, vai muito brasileiro lá, isso é comum de acontecer. Mas se você compra uma para Madrid, por exemplo, que faz escala em Lisboa, pode estar mais barato. Então isso acontece também. O da Argentina eu não consegui aproveitar nada, assim, cara, porque... Que lá já é meio que um fim de linha, assim, sabe? O legal é que o Brasil, ele meio que é... Muito país vem, por exemplo, Lisboa, São Paulo para Buenos Aires. Então tem essa... existe um site chamado Flight Connections também que você consegue ver, assim, como que cada companhia opera. Mas basicamente cada uma tem o seu hub, né? Então no Brasil, Latam e Gol vai ter o hub em Guarulhos, que é o hub internacional. Então praticamente todos os voos internacionais, não todos, né? Eles vão dar uma parada ali. Se você for, não tem como você ir do Rio de Janeiro para Nova York. Geralmente você vai do Rio de Janeiro para São Paulo para Nova York. Então sempre para ali. Então cidades que tem um hub assim, geralmente facilita muito. Daí cada companhia aérea vai ter o seu, né? Que massa. Cara, muito da hora, Vitor. Agora vamos lá para a última questão pra gente encerrar aí a dica, cara. Que cartão que você indica hoje, assim, que é, digamos, fácil de conseguir e é razoável, é legalzinho de ter? Cara, então assim, primeiramente, eu indico a pessoa sempre a buscar o cartão que está mais perto dela. Existem cartões melhores sim, não vou mentir. Só que muitas vezes o que você mais precisa é um limite, né? Então... para você que quer começar a acumular com as compras bonificadas, como eu expliquei, ter o limite é o mais interessante, porque naquela compra você acaba gerando uns pontos a mais com o cartão de crédito. Você gera os lá da compra bonificada do site, que pode ser com pagamento inclusive em Pix, tá? Mas aí você faz aquela compra com cartão, no dia a dia você vai acumulando mais pontos. Tá, mas para aproveitar esse dos pontos, não precisa ser no cartão? Não precisa ser no cartão, tá? Os pontos então aquilo são que eu falei lá de Livelo e Esfera, que você massa. vai acumular, às vezes até no Pix você consegue, tá? Isso daí foi um detalhe importante que eu esqueci de falar. Que da hora. Então fica muito mais fácil todo mundo acumular, por isso que eu falo, né? Os pontos do cartão às vezes eles representam de 10 a 20% assim da pontuação total que você então faz. Então o esquema mais é mais essas compras mais aí, acumulada e as transferências. Exatamente. Se você compra bonificada com transferência bonificada, você acaba juntando muito ponto facinho, tá? Não, que então, massa. Mas assim, realmente, daí o cartão, eu recomendo você sempre procurar um que te dê limite. E às vezes benefícios dependendo de onde você tá, né? Então é bem legal você ter aí sala VIP. E um cartão para sala VIP que tem é o do Inter, né? Que você até tinha me falado ali, que ele pegou. Gente, para conseguir esse cartão do Inter, você tem que abrir a conta no Banco Inter e pegar um plano lá chamado Duo Gourmet. É muito de boa. Eu recomendo para todo mundo. Melhor coisa que eu fiz. Olha, gente, se você for pegar um cartão Black, é mais ou menos 1.020 a 1.500 a anuidade desse cartão. Esse Inter Black, ele tem aí, esse programa custa R$450. E sabe como que ele funciona? Ele ainda tem um monte de restaurante que se você vai lá e apresenta um cupomzinho, você paga um prato pelo preço de dois. Não, ao contrário, né? Você paga um prato, pede dois e paga um. Exatamente. Então, assim, vale muito a pena. Só por esse benefício, aí você ainda vai lá e ganha um cartão com 6 acessos à sala VIP ao Lounge Key, que é um dos programas que mais tem sala VIP aí no Brasil. Não, eu recomendo demais. Eu peguei ele justamente pelo... Primeiro, o cartão Black, ele te dá 1% de cashback em tudo. Que é um ótimo cashback. Ele te dá direito à sala VIP nos aeroportos. E também tem acesso ao Duo Gourmet. O Duo Gourmet tem uma secção restaurantes geralmente mais chique, que são mais caros, que são legais. Aí você vai lá e pega um prato de R$100, que na verdade daria 200 e você tá pagando 100 e tá comendo muito bem. Então, cara, assim, em 5 restaurantes, nem isso direito, já paga essa anuidade. Exatamente. Fora os outros, as outras coisas. E, se eu não me... Você pode usar todo dia o Duo Gourmet, se você quiser, mas se eu não me engano... às vezes se você usar no mesmo dia, você tem que oscilar, não pode ser da mesma categoria, aí tem que ver as regras lá. Mas sim, recomendo pra todo mundo, Banco Inter, patrocina nós. Vale muito a pena isso, Banco Inter. E cara, assim, você falou mal do Nubank, mas o Nubank, ele é ruim, não dá porra nenhuma, mas ele é o que mais dá limite. Esse daí pra mim, cara, não bate no Não é a minha história, na verdade, não cara. Eu tenho um cartão lá
do Nubank hoje que tá com R$250 de limite. E eu tenho cartão Black do Itaú, tenho do Santander, sabe? Então, pra mim o Nubank não vai estar assim. Eu acho que depende da pessoa, eles têm os escolhidos não, dele mas, ó, lá. o C6 eu odeio, porque, cara, o C6 eu tinha um limite legalzinho lá, nada demais, mas utilizava ele. Aí eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiquei um mês sem utilizar o cartão. Os caras zeraram meu limite. Cara, zeraram. Eu falei assim, oi, quero voltar a utilizar, só fiquei um mês sem utilizar. Ah, não, agora tem que esperar uma nova reavaliação. Não. Aí, ó, saí. Então, o C6 não me pega mais. Tem esse problema, por não ser uma empresa tão grande, né? Eles vieram fazendo muito corte de limite. Muita gente reclamou. Então, esse é um problemão do C6 mesmo, tá? Então, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eles têm cartões com pontuação boa. Então, às vezes, se a pessoa que tá vendo esse vídeo, ela já tem aí um relacionamento com o C6, que funciona bem, aí continua nele, porque você pode conseguir um limite legal. E a pontuação boa, né? Mas o indicado é ter você mesmo esse Inter e talvez mais um para você pontuar, às vezes num banco, algum que vai te dar mais limite, né? Porque daí o Inter ele dá cashback, né? Ele dá o cashback. Então, a pontuação do Inter, ela lançou recentemente e ela não é ruim, não. Mas esse 1% de cashback funciona muito bem também. E outro cartão que dá 1% de cashback é o da XP, que também vai te dar 2 acessos à sala VIP. Então isso é bem legal. Porque esse da XP você consegue investindo R$5.000 lá por 15 dias. Então, se você deixar R$5.000 parado lá por 15 dias, você vai ganhar um cartão com 2 acessos à sala VIP, que também dá 1% de cashback, só que aí é um condicional, né? Você tem que gastar mais de 3.000 por mês. Se você gastar mais de 3.000 por mês, ele dá 1%. Se você gastar menos que isso, é 0,5%. O do Inter é melhor nesse sentido. É só a pessoa concentrar os gatos ali também, né? Só 3.000 por mês hoje só concentrar. Hoje no Brasil, ó. No Brasilzão, né? Então, essas são as recomendações que eu tenho. Agora, se a pessoa quiser ir um pouquinho mais a fundo, tem o cartão da American Airlines do Santander. Esse eu recomendo sempre você esperar uma campanha do Santander que te dê isenção de anuidade. Então, umas 3 vezes por ano, eu já pego o padrão todos os anos, assim, de quantas promoções tem. O Santander faz umas 3 vezes por ano promoções que isentam a anuidade por pelo menos um ano do cartão. Então, eu tenho um irmão mais velho que conseguiu esse cartão da American Airlines no Santander. E qual que é o grande benefício dele? Durante 6 meses do ano, ele tem uma promoção que dobra os pontos dele. Ela é dividida em 3 meses, tá? Então você vai ter 2 promoções por ano aí, de um período de 3 meses que a pontuação é dobrada. Então você acaba pontuando 4 pontos por dólar, que é mais que qualquer cartão aí praticamente do Brasil. Tem uns outros que até pontuam mais, mas são da linha private aí, que você tem que ter 1 milhão investido, sabe? Que é um pouquinho mais difícil pro povo. Mas esse cartão, por que ele é tão bom? Se você quiser, ele tem uma tabela fixa de resgate no Brasil. Então pontuando nele, você vai com 7.500 pontos para qualquer lugar no Brasil e 10.500 pontos para lugares aqui da América do Sul. Então tem Buenos Aires, tem Mendoza e tem o Uruguai também. Então é uma quantia de pontos, gente, é muito baixa, 7.500 pontos. Se você conseguir concentrar os gastos nesse período de promoção, você vai acumular muito facinho. Às vezes você precisa ir em cima da hora. Uma passagem lá para o Nordeste, que geralmente são mais caros esses aeroportos de ir, né? E em cima da hora você consegue por 7.500 pontos. Isso daí é uma coisa excelente também. Então são essas as opções que eu tenho. O Inter, o C6 é legal, mas eu sempre falo para a pessoa tentar conseguir limite com o banco que ela tem relacionamento. Se você já tem relacionamento com o banco, é mais provável que você tenha mais limite nele. E é o que você mais precisa para fazer as compras bonificadas lá e tudo mais. Aí o Inter para sala VIP. E se você for alguém que gasta um pouquinho mais, esse Advantage vai ser muito bom, porque os resgates deles são muito baixos, tá? E você não consegue transferir, tá? Da Livelo, Esfera para esse programa do Advantage, tá? Dos outros programas, você consegue todos transferir aí para Latam, Gol ou Tudo Azul. Você que vai escolher aí baseado nos que tem os melhores resgates para você. Que massa. Hein, galera, para quem não sabe, o Vitor ele também tá entrando para nossa escola agora, então vai ter um módulo bônus lá dentro do nosso treinamento de Amazon.
né, para ele mostrar um pouco mais, passar umas dicas mais específicas, mais na prática aí pro pessoal que quer aprender, tudo isso. né? E também ele vai estar dentro da nossa escola. Então, se você já é aluno nosso e quer adquirir o treinamento dele, você pode fazer isso por dentro da nossa plataforma de acesso e também consegue assistir, ter acesso ao treinamento dele por lá, cara. Então, é isso daí, cara. Muito obrigado. Bem-vindo, prazerzão te conhecer e estar aqui trocando essa ideia, passando pra galera aí um pouco dessa história, como que tudo aconteceu, como que funciona, pra galera poder fazer grana com isso também, né? Às vezes não é nem fazer grana, mas deixar de gastar grana. Cara, deixar de gastar grana e às vezes emitir uma passagem que você jamais emitiria se fosse no dinheiro. Pensa, tem passagem, gente, que custa aí 50 mil, se você quiser. Você emite aí por um preço de banana, sabe? Então isso é uma coisa... Agora é uma experiência realmente, eu quero viajar só de executivo agora, quero nem saber. Vou falar, é perigoso, que depois você viaja, você não quer saber de econômica, tá? Parece frescura, eu achava que era frescura, mas depois que eu viajei, é diferenciado. Diferenciado. Fechou, então o vídeo é isso daí, galera. Vamos encerrar por aqui. Deixa o like, se inscreve, aquela mesma coisa de sempre. E é isso daí. O link do Instagram do Vitor vai estar aqui embaixo, o meu também. Se você quiser entrar aí para alguns dos nossos treinamentos também, o link vai estar aqui embaixo. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fechou. Fechou, bora! E é isso daí.